Bom dia, a paz do Senhor. É um prazer a gente estar de volta. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Como vocês sabem, eu me ausentei durante todo o primeiro trimestre de 2020 devido à cirurgia que fiz. Precisava me recuperar para poder voltar. Não imaginava que voltaria dessa forma, de forma virtual. Para mim ainda é tudo muito diferente, né? Estamos vivendo esse momento de pandemia, onde precisamos ficar em casa, o que não quer dizer que por isso a gente precisa parar a nossa escola bíblica dominical. Então, louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, para aprendermos mais a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus e para iniciar mais um trimestre, né? Vocês sabem que a gente sempre inicia um trimestre com festa, a gente sempre inicia um trimestre, assim, agradecendo ao Senhor por mais um trimestre que Ele nos concede. Então, assim, a festa, ela será adiada, né? Será adiada até passar esse período de quarentena e a gente poder retornar à casa do Senhor. Mas as lições não precisam, né? A escola bíblica dominical, as lições, elas não precisam esperar. Então, nós iniciamos o segundo trimestre de 2020, né? A nossa lição de pré-adolescentes, 11 e 12 anos, é essa, onde tem tema dons espirituais e fruto do Espírito. Então, nesse trimestre, nós iremos estudar os dons espirituais e o fruto do Espírito. Vamos ver como os dons espirituais se manifestam no meio da igreja e como os dons do Espírito, eles estão acessíveis, né, para cada um de nós que aceitamos Jesus e que buscamos Jesus em espírito e em verdade, né? Que estamos abertos, né, a aceitar o dom gratuito de Deus, que são os frutos do Espírito. Então, gente, eu sou Tia Suelen, né? Porque alguns alunos aqui eu vi que ainda não tiveram aula comigo, né? Vocês estavam tendo aula com a tia Tainara na minha ausência. Agradeço a tia Tainara. E hoje a gente retorna às nossas atividades, certo? Então, primeiramente, eu gostaria que cada um de vocês pegassem a sua Bíblia, deixe sua Bíbliazinha de lado, não esqueça de estar comprando a sua lição, manda o papai, a mamãe, de alguém que for na igreja, que puder dar uma passadinha na igreja, as lições estão disponíveis. Eu irei disponibilizar para vocês as atividades, as questões, porém, é importante que vocês tenham a lição, certo? É importante que vocês tenham a revistinha para vocês estarem acompanhando, porque eu vou deixar as questões, mas eu acho que fica difícil assim para vocês estarem respondendo. Então, primeiramente, deixa a sua Bíbliazinha de lado, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, para que Deus possa estar nos abençoando e iniciarmos mais um trimestre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te damos graça, porque Tu és grande, Pai, Tu és maravilhoso e fiel. E nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, mesmo por meios virtuais, Pai, mas estamos aqui reunidos no Teu santo nome, para que o Senhor possa, através da Sua palavra, Senhor, falar aos nossos corações, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, aprendermos a Tua palavra. Nos ajuda, nos dá discernimento, Senhor, para que a gente possa cada vez, Senhor, colocarmos em prática, né, tudo aquilo que nós aprendermos, Pai. Vem tocar no nosso coração, Jesus, para que nós possamos cada vez mais estar buscando o Espírito Santo, buscando a unção do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Pai, esteja conosco durante toda essa videoaula, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, entra com providência, Pai. Nós sabemos que tudo é com a Tua permissão, Senhor. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a Tua permissão, Pai. Porém, nós pedimos, Senhor, entra com providência na nossa nação, nesse mundo, Jesus, para que nós possamos estarmos nos nossos templos, Jesus, que nós possamos estarmos nas nossas igrejas, nos reunindo, nos abraçando, comungando como irmãos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Vamos agora dar início, né, à nossa lição, a primeira lição, como eu disse a vocês, do nosso trimestre. Então, assim, eu mostrei a liçãozinha pra vocês. Quando vocês pegarem, não pensem que pegaram a lição errada. Essa liçãozinha é porque a tia tem em casa, com outra capa, certo? A lição de vocês de 2020, ela tem essa capa.
Não sei se dá pra vocês verem aí por causa da luz. Mas, tá vendo, ó? Essa capa aqui, essas 4 crianças, ok? Não é essas 2 crianças que tem aí. Então, primeiramente, vocês sabem, já disse pra vocês que o nosso título de todo o trimestre é Dons Espirituais e o Fruto do Espírito. A nossa primeira lição, a lição de hoje é a manifestação do Espírito na igreja. Essa lição, ela encontra-se em 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 7 e 12. Então, quem está com a sua Bíbliazinha aí, pausa o vídeo, certo? E vá lá procurar. 1 Coríntios 12, 4 e 7. Depois vai para o versículo 12, ok? Então, vamos lá. A tia já marcou aqui para ser mais rápido, para ganharmos tempo. Então, 1 Coríntios 12, 4 ao 7 diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Glória a Deus. Agora o versículo 12 diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nós sabemos que Deus, né, Jesus e o Espírito Santo, eles são um só corpo e um só Espírito. Indo aqui para a nossa lição, nós temos o primeiro tópico que diz o seguinte: o conhecendo mais de Deus, ele fala que nós, enquanto cristãos, nós, enquanto seguidores de Cristo, nós temos que buscar o quê? O revestimento do Espírito. Por que nós temos que buscarmos o revestimento do Espírito? Nós, seres humanos, independente de sermos jovens, crianças, adolescentes, idosos, qualquer pessoa, todos nós passamos por situações onde nós temos que fazer escolhas. Nem sempre é fácil fazer escolha na vida. Pelo contrário, a maioria das vezes é muito complicado fazer escolha. Às vezes a gente fica bem dividido. E é aí onde entra a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi mandado por Jesus para quê? Para que clareasse a nossa mente, para que nos desse o discernimento necessário quando nós precisamos. Quando nós estamos em dúvida sobre alguma coisa, é no Espírito Santo de Deus, que a gente encontra a resposta correta, certo? É o Espírito Santo de Deus que coloca no nosso coração a decisão correta, né? Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer que nós façamos, ok? E ele diz que, como igreja, nós precisamos anunciar o evangelho a todo mundo, né? Nós precisamos pregar a palavra de Deus para todo mundo. Quem é esse todo mundo? Você diz: tia, eu prego a palavra de Deus na minha casa. Tia, eu prego a palavra de Deus na escola dominical. Quando eu leio um versículo, eu comento. Tia, eu prego a palavra de Deus lá no ensaio do Doce Louvor, porque vocês ainda são, né, do Doce Louvor. Aí eu digo a vocês, será que isso é suficiente? Será que nós estamos alcançando o público que Deus quer que nós alcancemos? Aí ele diz aqui na nossa lição que, como igreja, nós precisamos anunciar o evangelho em todo mundo, não é só na igreja. Pelo contrário, né? A gente tem que anunciar o evangelho na nossa vizinhança, aos nossos amigos, aos nossos familiares, na escola. Quantas vezes a tia disse para vocês em sala de aula? Gente, nós precisamos nos posicionarmos como cristãos, como seguidores de Cristo. Nós precisamos realmente, assim, mostrarmos ao mundo que nós somos crentes. O porquê nós somos crentes, nós temos que mostrar ao mundo que nós somos luz.
Por quê? Porque se a gente mostra que a gente é igual a todo mundo, assim, que é igual às pessoas que não têm Jesus, por que eles vão sentir desejo de aceitar Jesus? Então aí está o nosso papel, né, de cristãos, de realmente mostrarmos que somos diferentes e que temos a luz do Senhor na nossa vida, né? E se nós formos para a batalha sozinhos, é complicado, é difícil, talvez a gente não consiga. Então a gente tem que buscar o auxílio do Espírito Santo. Nós temos que buscar o auxílio do Espírito Santo, por quê? Porque é ele que vai nos dar o revestimento do poder vindo do alto, vindo do céu, vindo de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que vai colocar no nosso coração como nós devemos agir. E como é que o Espírito Santo de Deus ele vai colocar no nosso coração? Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar o revestimento do Espírito Santo através da oração. Nós precisamos estarmos sempre usando a nossa arma, né? O nosso escudo, constantemente. A gente não pode simplesmente deixar a palavra de Deus, deixar a nossa Bíblia enfeitando a estante da nossa casa. A gente não pode deixar ela no cantinho bonito, assim, tá bonito, que ela tá combinando nesse lugar. Não. A palavra de Deus, ela precisa ser aberta, lida, refletida, estudada, praticada. Né? A gente precisa colocar cada dia mais a palavra do Senhor em prática, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos ter esse revestimento do Espírito, para que nós possamos ter a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, né? Para que através da manifestação do Espírito Santo a gente também possa alcançar outras pessoas. Aqui na nossa lição tem um tópico que diz: o Espírito Santo manifesta o poder de Deus. Na lição diz o seguinte: Jesus prometeu poder por intermédio do Espírito Santo, pouco antes da sua ascensão, pouco antes de subir aos céus. O Mestre anunciou aos seus discípulos que o Espírito Santo seria derramado sobre eles e receberiam poder para testemunhar com ousadia o Evangelho em toda a Judeia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Então, o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja do Senhor é uma promessa, certo? E nós sabemos que Deus, tudo que ele promete, né? Tudo que Deus prometeu, tudo que Jesus prometeu, ele cumpre, né? Ele cumpre, ele cumpriu, ele cumprirá. E com essa promessa, os discípulos eles poderiam ter a certeza que os sinais, né, chegariam. Os sinais de Deus chegariam. E a partir daí, a partir desses sinais experimentados no ministério terreno de Jesus, eles continuariam a ocorrer. Porque a partir do momento que, quando Jesus ressuscita, quando Jesus sobe para morar com Deus, os seus seguidores, eles ficam, e agora, né? Ficam meio que perdidos. E agora, como é que a gente vai fazer? Né? Nós não temos mais Jesus aqui do nosso lado, eles se sentem realmente perdidos, né? Mas antes de subir aos céus, Jesus ele fez essa promessa, que o Espírito Santo ele seria derramado na sua igreja. E com essa promessa, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, eles puderam ser revestidos de poder, né? Quando o Espírito Santo de Deus, quando essa promessa se cumpriu, quando o Espírito Santo ele desceu sobre a sua igreja, essa promessa se cumpriu, os seus discípulos, eles puderam se encher de força, se encher de poder, certo? Então, esse poder é deles? Não, claro que não. Porque se esse poder, se essa ousadia, se essa fortaleza fosse deles, antes do Espírito Santo descer sobre eles, eles estariam fortes, eles estariam, né, convictos que seriam capazes de fazer e acontecer. Só que não. Foi preciso o Espírito Santo de Deus descer sobre eles, dar esse revestimento para que eles pudessem realmente agora ir pregar o Evangelho, para que eles pudessem vivenciar, né, na terra tudo aquilo que Jesus disse, pregou, viveu. E ele diz mais, que hoje, ainda hoje, este poder está à nossa disposição. Basta apenas crermos e buscarmos essa experiência tão maravilhosa. Então, gente, não é uma coisa que aconteceu, isso aconteceu há milhões de anos atrás, né? Isso aconteceu, milhões não, né? Porque Jesus ressuscitou não faz tantos milhões de anos assim.
Então, nós estamos falando de algo que pode ser possível hoje, né? Não é só algo que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Quando esse Espírito Santo foi derramado na igreja, não. Nós estamos falando que o Espírito Santo ele está à nossa disposição. Basta que a gente creia, basta que a gente busque, certo? Então, o Espírito Santo é justamente ele que irá nos orientar, nos dar um centro, nos dar um norte, nos direcionar para o que Deus quer que nós façamos. Isso não só na nossa vida como cristãos, nossa vida como pregadores da palavra, mas na nossa vida mesmo, na nossa vida pessoal, na nossa vida privada, lá na escola, lá no trabalho, onde quer que nós formos, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo para nos direcionar, para mostrar o caminho que Deus quer que nós sigamos. Eu esqueci de trazer minha água, gente. Vocês sabem que eu não falo 2 palavras sem ter uma aguinha, né? Mas esqueci, eu não quero pausar aqui o vídeo, que eu não sei fazer edições, né? Eu tô começando aqui nessa minha vida de vídeo aula. Então, vamos lá. Então, é o Espírito Santo orientando o nosso caminho e fazendo que nossas escolhas nos levem direto ao alvo. Qual é o nosso alvo? Me digam aí. Pausem aí o vídeo. E digam, pensem aí, qual o seu alvo? Qual o nosso alvo? Nós somos cristãos, nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Nós confessamos que somos seguidores de Jesus. Nós dizemos aí, nos 4 cantos de Zedoca, porque pelo amor de Jesus Cristo, né? Nós dizemos, lógico. Não só dizemos, como temos que mostrar isso com as nossas atitudes, que somos crentes, que somos seguidores de Jesus, certo? Aí nós dizemos aí nos 4 cantos de Zedoca que somos crentes. E qual é o nosso alvo enquanto crente? Qual será? O nosso alvo é ir ao céu. O nosso alvo é morar no céu, né? Nós sabemos que Jesus veio ao mundo para o quê? Para nos salvar, para nos dar uma nova chance, né? Para a remissão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos uma nova chance de morar no céu. E esse é nosso alvo. Todos os dias da nossa vida, quando a gente ora, quando a gente chora, quando a gente busca, quando a gente jejuma, quando a gente louva a Deus, né? Quando a gente vê a manifestação de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas, em todos os detalhes da nossa vida, porque se nós prestarmos atenção, desde o nosso levantar até o nosso deitar, milagres acontecem diariamente na nossa vida. Às vezes a gente fica esperando algo extraordinário acontecer e não se toca, não presta atenção, que são nos mínimos detalhes que Deus está manifestando o Espírito Santo de Deus ali na nossa vida. Então, para que nosso alvo, né, nós não percamos o nosso alvo, nós precisamos estarmos constantemente buscando a Deus. Nós precisamos constantemente estarmos buscando a manifestação do Espírito Santo em nós, certo? Indo aqui adiante, ele diz que, deixa eu ver, eu tinha marcado uma coisinha para vocês aqui, bem interessante. Deixa eu ver, perdi aqui, peraí, deixa eu achar. Sim, então assim, que nós temos, né, a necessidade enquanto seres humanos de buscar a apatia do Espírito Santo, buscar o manifestar do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí o que eu tinha marcado, que eu estava dizendo que eu não estava achando aqui para vocês, foi o seguinte. Ele diz assim, quando lemos a história dos discípulos de Cristo, nós também somos inspirados a clamar pela capacitação do mesmo Espírito para que nos use com a mesma ousadia na transmissão da mensagem de Deus, pois somente Ele pode transformar a nossa vida, a fim de nos fazer instrumentos da sua vontade. E como título do livro de Swindoll, eu não sei ler esse nome aqui certinho, eu acho que é Swindoll,
eu me grifei aí, perdeu um pouco aqui, nos convida a refletir, a pensar, né? Ele diz, permita-se nesse livro desse escritor, ele diz, permita-se ser abraçado pelo Espírito Santo. Isto tá aqui, gente, na nossa lição, né? Como eu digo sempre a vocês, quando eles estavam fazendo, a luz não deixa, né? A luz reflete aqui no tablet. Então, quando os autores dessa lição, eles estavam fazendo essa lição, com certeza eles buscaram inspiração do Espírito Santo, né? E ele diz que nós precisamos sempre estarmos buscando essa inspiração do Espírito Santo de Deus, certo? Aqui tem uma passagenzinha pra gente finalizar, e eu vou pedir que vocês reflitam, né? Que vocês respondam algumas questões em casa. Aí vocês vão pegar um caderninho. Se não tiver um caderninho, pode ser uma folhinha, mas a frequência de vocês, ela será mediante a resposta, né, das atividades, né? Vocês vão refletir sobre essa necessidade que nós seres humanos temos, né, de buscarmos o revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas, para que ele nos oriente a sermos o quê? Discípulos de Cristo, para que ele nos oriente a ser pessoas melhores, para que ele nos oriente a buscar, a tomar sempre as melhores decisões. Aí eu fico aqui refletindo, pensando, vocês que são pré-adolescentes, que estão assim, diante de diversas situações complicadas no sentido de, porque para uma pré-adolescente tudo é muito complexo, realmente. Então, para vocês que estão assim nessa fase, que um não do pai, um não da mãe se tornou, né, uma coisa assim absurda, extraordinária, uma coisa assim que causa um dano, que você se tranca no quarto, você chora como se fosse, pronto, perdi minha vida, né? Acabou por aqui, eu não aguento mais. E era pra eu ter ido pra esse lugar, minha mãe deixou tudo, se torna complexo demais. Gente, reflitam o quanto a ação do Espírito Santo de Deus é importante na tua vida. Porque a partir do momento que você está ali, andando lado a lado com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, buscando o revestimento do Espírito Santo, que é o título da nossa lição, para a tua vida, você vai sentir no seu coração. Às vezes, pensem aí, vocês já sentiram isso? De vocês estarem querendo muito fazer uma coisa e você fica com aquela angústia no coração, dizendo, não faz, não faz, não faz. Vocês acham que é o quê? Não é nada mais, nada menos do que a ação do Espírito Santo na vida de vocês, nas nossas vidas. Porque Deus, ele não é indiferente a nós, não. De forma alguma, né? Nós, enquanto cristãos, seguidores dele, jamais ele é indiferente a nós, né? É através do Espírito Santo de Deus que ele vai dar esse discernimento. Agora, para isso, a gente precisa estar andando em comunhão com Deus. Para isso, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar lendo a palavra. A gente tem que estar andando nos caminhos do Senhor, certo? Aí ele diz aqui, para finalizar, para também não ficar muito extenso, ele diz o seguinte, que Charles Swindoll, aquele homem lá, né, daquele nome diferente, relata em seu livro, o nome do livro dele é Abraçado pelo Espírito. Esse livro, inclusive, ele foi editado pela CPAD. Ele diz que os discípulos originais, os primeiros discípulos, né, os primeiros discípulos do mundo, eles eram, como é que eu posso dizer, desajustados. Digamos que eles não eram, assim, as pessoas mais exemplares do mundo, né? Aí ele diz até assim, ó, eles eram parecidos com um ajuntamento irregular de pessoas, um tanto quanto perdidas pela ausência do seu mestre. Então, aquela partezinha que eu tava falando pra vocês, Jesus sobe. Eles olham para um lado, olham para o outro, se veem sem Jesus. E agora? Né? O que é que eu vou fazer? Se sentem realmente perdidos, né? Mas o interessante é que essas mesmas pessoas são as que posteriormente alvoroçaram o mundo com uma mensagem poderosa. O que aconteceu? O que os transformou? Há apenas uma resposta inteligente. Foi a chegada e a capacitação do Espírito Santo. Ele transformou esses homens assustados e relutantes em mensageiros de Deus, corajosos, destemíveis e invencíveis.
Em vez de se sentirem abandonados e órfãos, eles se envolveram diretamente na transformação do mundo pela pregação poderosa da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, meus amados, minhas crianças, meus pré-adolescentes, que eu estou morrendo de saudade, eu digo para vocês, do jeito que esses homens se sentiram perdidos, muitas vezes cada um de nós também nos sentimos perdidos diante de alguma situação nas nossas vidas. E eu digo a vocês que, do jeito que para eles, né, não teve o que foi que transformou, o que foi que discerniu, do jeito que para eles se tornarem grandes mensageiros de Deus, do jeito que para eles tomarem as melhores decisões, eles tiveram o revestimento do Espírito, mesmo assim somos cada um de nós. Então digo para vocês que aproveitem esse momento de quarentena, abram a sua Bíblia, leiam pelo menos um versículo por dia, meditem na palavra do Senhor, ore ao Senhor, peçam ao Senhor discernimento, peça que o Senhor livre de todo mal. Não é só livrar do coronavírus, porque agora está todo mundo morrendo de medo do coronavírus, porque nós, enquanto cristãos, seguidores de Cristo, assim, nós, enquanto assim, filhos de Deus, por mais que a gente sinta, né, a gente não se sente assim, o coronavírus ele não vai me tocar, ele não vai me atingir, né? Não é que a gente se sinta assim, mas a gente se sente assim mais forte, porque a gente sabe que a gente tem um Deus todo-poderoso, né? Que Ele está ao nosso lado. Nós temos que fazer tudo correto, sim, porque também é bíblico. Nós temos que sermos obedientes. Então, se a ordem é ficar em casa, nós vamos ficar em casa. Se a ordem é lavar as mãos, é não estar em aglomeração, a gente vai fazer, certo? Porque nós somos obedientes, mas nós, enquanto cristãos, a gente tem, né, essa segurança, essa certeza, como é que eu posso dizer? Me falta a palavra no momento, né? Esse conforto, né, que Deus, ele não nos desampara, Deus está sempre conosco, tá certo? Então, é neste momento que a gente, de certa forma não, nós somos realmente obrigados a ficar em casa. Então, neste momento, nós precisamos o quê? Aproveitar para estar estudando a palavra de Deus, do jeito que vocês estão vendo videoaulas de outras coisas, né? Vamos dedicar um momento para a palavra de Deus, vamos fazer culto doméstico, né? Vamos convidar o papai e a mamãe, vamos sentar, vamos louvar os hinos da harpa cristã, vamos voltar ao primeiro amor, vamos refletir, né, sobre a palavra de Deus, vamos orar juntos, né, para que esse momento também ele sirva de aproximação das famílias, para que esse momento também sirva de aproximação de nós com o Senhor. Então é isso, meus amores, eu espero que o Senhor tenha alcançado, né, cada um de nós nessa videoaula com a sua mensagem, com a necessidade de buscar o Espírito Santo de Deus para realmente nos orientar, para que nós não ficássemos desorientados, igual aqueles primeiros discípulos que se sentiram, e agora o que é que eu faço, né? Quando você se sentir assim, sem saber realmente o que fazer, busca o Espírito Santo de Deus, dobra os teus joelhinhos no chão e busca o Senhor, certo? Que com certeza o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no teu coraçãozinho, ele não vai deixar tu tomar a decisão errada, não vai deixar você pecar contra o Senhor, certo? E que nós estejamos sempre aos pés do Senhor. Tem uma partezinha que ele diz assim: meu caro pré-adolescente, a nossa geração também precisa ser transformada. Nossas escolas, nossa cidade, nossas famílias e até mesmo algumas das nossas igrejas, elas precisam ser transformadas quanto em relação à apatia ao Espírito Santo, porque muitas vezes hoje nós estamos vivendo um momento onde as pessoas declaram não precisar de ninguém. É como se fôssemos autossuficientes, como se assim, reina o individualismo. Eu posso, eu faço, né? Eu sou capaz, mas nós precisamos nos humilharmos nos pés do Senhor, né? E colocarmos e suplicarmos mesmo, pedirmos o derramamento do Espírito Santo na nossa vida, porque sem o Espírito Santo na nossa vida nós não somos nada, né? Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Aqui também na lição, eu disse que ia terminar, mas como sempre, né? Mas eu já estou finalizando. Ele diz assim, o teólogo Karl Barth certa vez disse que precisamos ter
a Bíblia em uma mão e o jornal no outro. Por quê? Porque muitas vezes nós somos confundidos. Muitas vezes o mundo ele nos confunde. A gente escuta tanta coisa do mundo que a gente fica dizendo, é verdade, isso é besteira, né? Quantos cristãos hoje em dia estão fazendo coisa que desagrada a Deus e dizendo, isso é só uma besteirinha, isso é bobagem. Por isso que quando aqui na lição ele diz que muitas das igrejas também precisam ser transformadas, é por isso. Porque muitas igrejas estão também usando isso, né? Também estão justificando muita coisa. Isso é besteira, né? Eu vou fazer só isso porque é besteira. Então, sempre que tiver alguma dúvida, né? Tem uma das nossas lições que ela diz assim que quando você tiver dúvida em relação a alguma coisa, você se coloque assim: se fosse Jesus, ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, qual seria a resposta dele? Qual seria a atitude dele? O que é que ele faria? Então, eu acho bem pertinente essa colocação, né? Se fosse Jesus, será que ele agiria assim? Como ele agiria? Então, que nós nos coloquemos, né, no lugar de Jesus. Ou melhor, coloquemos Jesus no nosso lugar. E se fosse Jesus, ele agiria assim? Então, meus amados, meus queridos, até a próxima. Não esqueçam de estar orando. Vou fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês, cada um, grave um versículo ou um hino, louvando um hino, ou então lendo um versículo, não só um versículo, né? Uma passagem bíblica. Eu quero que vocês leiam e vocês dêem a sua interpretação dela, tá certo? Aí vocês vão gravar igual a tia tá fazendo e vão colocar lá no grupo, vão compartilhar, tá certo? Esse é o nosso desafio da semana. Agora eu vou colocar as questõezinhas. Aí vocês vão comprar lá a lição e para responder. Quem não conseguir comprar a lição, pesquisa na Bíblia, né? Todos têm Bíblias em casa, pesquisa na Bíblia para tá respondendo, ok? Se tiver alguma dúvida, eu chamo aqui lá no grupo, né? Ou então no privado, que eu vou estar lhe ajudando, tá certo? Agora vamos fechar os olhinhos, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Amores. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade grandiosa, Senhor, que o Senhor está nos dando, Pai. Mesmo que de forma virtual, Senhor, nós estamos aqui reunidos para aprendermos da Tua Palavra, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha nos ajudar, seja derramado sobre as nossas vidas, Senhor, que Ele venha alcançar cada um de nós, Senhor, e venha nos tornar discípulos melhores, seguidores melhores, Senhor. Que Ele nos deu discernimento, Deus, de sermos aquilo que Tu deseja que nós sejamos, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua misericórdia, o derramamento da Tua misericórdia, do Teu sangue poderoso sobre as nossas vidas, Senhor, nos livre de todo mal, de todo perigo, de todo vírus. Que a nossa semana seja uma semana de paz, de bênção, de vitória, Pai. Que o Teu poder, Senhor, nos alcance, que a Tua misericórdia nos alcance, Senhor, e que nós tenhamos vitória no santo nome de Jesus. Amém? Então, meus amores, foi isso. E eu quero ver o desafio, viu? Tudo cumprido. Vai ter um prêmio. Um prêmio. Não vou dizer qual é o prêmio. E não é só promessa, não. Vou pensar, porque eu acabei de ter essa ideia, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Pra quando passar tudo isso, a gente possa, assim, comemorar. A gente possa comemorar porque Deus nos deu vitória. Porque Deus nos deu a oportunidade de nos reunirmos de novo. Eu vou abraçar muito vocês. Vou tirar muito vocês. Por favor, quero todo mundo lindo, cheiroso, perfumado, né? Pra que a gente possa matar a saudade, tá bom? Mas o desafio, viu? Não esqueça de estar gravando lá um louvor. Quem canta bem lindo, grava um louvor, né? Ensaia uma pregação. Coloca lá pra tia ver, tia tá morrendo de saudade. Por isso que eu não posso só eu estar falando, né? Eu quero ouvi-los também, tá bom? Tchau. Paz do Senhor.